o jeito de aprender sobre AI é usando pra caramba. É diferente de qualquer outra coisa. Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo razão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e eu tô viciado em testar o modelo de imagens do ChatGPT para todas as coisas possíveis. Eu sou a Ix e tá frio. Dia frio, bom lugar para escutar um podcast. Eu tô muito carioca, porque tá tipo 22 graus aqui em BH e eu tô de casaco. Então, mas tá ventando. Tá bom. E no programa de hoje, a gente vai falar do memorando do CEO do Shopify sobre AI. Mas antes da gente falar, fica aqui o recadinho para você não esquecer de ir aí onde você ouve seu podcast, deixar seu like, deixar 5 estrelas, deixar comentário. Vai lá, engaja aí no programa dessa semana. E compartilha com uma pessoa. A gente já falou, já te mostrou a conta. Compartilha com uma pessoa que ajuda a gente a espalhar a mensagem da Arena. É isso. E tem jabá essa semana? Quando não tem, cara? Essa pergunta aí Tem tá que mudar, difícil, tem hein? que mudar o meu Pois tagline, meu exato. gancho. Bom, começou Q2, né? Daquele jeitinho. E esse final de semana já tem curso. AI mais no code para PMs, comigo e com o Cauê, que é GPM do Carrefour, uma das pessoas que eu mais conheço que fez gambiarra já na vida. A gente fez uma fusão dos cursos de AI e de no code, juntamos tudo para ser um dia. Essa é a primeira vez esse curso vai ser presencial. E curiosidades aqui, a Data Arena informa, a gente rodou uma pesquisa com os participantes do curso. E 60% deles disseram que sabem o que é uma API, o que é um webhook, etc., mas não conseguem tangibilizar o uso disso. 50% dos participantes disseram que utilizam o ChatGPT, Cloud, Perplexity e outras, mas nunca é a primeira opção deles, tipo, nossa, aqui vou começar com AI. Inclusive, isso vai de encontro, né, Tudo a ao ver com o assunto de tudo hoje. orando, tudo a ver com o assunto. Mas também é super interessante, ver, estamos praticamente sold out, faltam 2 vagas, não sei se na hora que você estiver escutando já vai estar esgotado, mas faz o teste aí, dia 12 de abril agora, esse sábado, e a gente já tem a agenda de maio. E porque abril tem feriado pra caramba, né? Você parou pra pensar... Graças a Deus! Você parou pra pensar que a gente vai ter 3 semanas de 4 dias úteis por semana? 3 semanas? 3 semanas seguidas, quase 2 só, 3. não? Não, 3. Tem o dia do trabalho em maio. Verdade. Então, a gente já tem os cursos de maio, que vai ser dia 10 de maio. Tem o Plataforma para PMs online. E dia 17/5 vai ter Pensamento Crítico Analítico, 10ª edição comigo e com o Duduzeira. E vai ser edição especial, né? 10. E em primeira mão aqui, já fechei com a Renata também a próxima edição presencial do Plataforma para PMs, que vai ser em junho. Então, assim, a agenda já está praticamente pronta do Q2. E se você não assinar, aí eu não sei o que precisa fazer. Aí eu vou pedir que o seu CEO mande um memorando para você, que aí escreva um memorando e fala, tá dando mole de não assinar, ainda mais com R$150 de desconto, que só ouvintes da Arena tem. É isso. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! A gente tá gravando aqui segunda, 19h43. Repita, 19h43. Ainda não é o tema mais falado, pelo menos na minha timeline. Mas eu tenho uma leve impressão que vai ser. Na minha, eu sinto que metade dos posts já são sobre isso. Olha aí, olha aí. A gente vai deixar o link para você acessar o Product Leaks. A gente vai ter agora o bloco Product Leaks. Sempre que acontecer isso, em primeira mão, urgente. A gente vai deixar na íntegra aqui, mas basicamente é um memorando que o CEO do Shopify chamou na chincha a galera geral da empresa. E quando começa o e-mail falando time, vírgula,
sabe que vem aquela, né, carcadinha. Mas, bom, o Toby, cara, trouxe vários pontos sobre o Shopify, como que eles precisam pensar mais para frente e tal, e como ele quer que isso passe a fazer parte do dia a dia. A gente vai falar sobre cada um dos tópicos, mas eu vou listar os 6 aqui que ele colocou no memorando. E a tradução livre aqui, né, daquele jeitinho que você conhece. Usar AI de forma eficaz é agora uma expectativa de todos aqui no Shopify. AI deve fazer parte da sua fase de protótipo. Vai ter questionários de avaliação de desempenho. Aprenda como você quiser, mas compartilhe o que você aprendeu. Número 5. Antes de pedir headcounts e recursos, prove que você não consegue fazer isso com AI. Todo mundo significa todo mundo mesmo, inclusive do estagiário aos executivos. Diferente do que sua mãe diz, nesse caso você é Nesse todo caso, mundo. você é todo mundo. Assim, pode ser só mais um morano de um CEO excêntrico, mas eu acho que abre um espaço danado pra gente também ver outros memos nesse time, bem na linha do modelo Spotify, o playbook do Duolingo, que a gente já comentou aqui. Mas a gente resolveu trazer justamente porque tem vários tópicos na lista dele aí dos 6 pontos que, se você é ouvinte do Papo na Arena, você já viu ou ouviu a gente falando isso aqui centenas de vezes. Então não é novidade, na hora que você deve ter lido lá o Leaks, você deve ter falado assim, olha só, já escutei a galera falando disso. Mas enfim, vamos começar aí, Ix. Eu nem achei o tom forte, assim. Eu acho que ele deu um head ali de tipo, o negócio tá vazou, então deixa eu postar completo antes que seja mal Ele postou no. interpretado Ele e deixa eu. postou no Twitter dele mesmo, né? É, Tipo, depois. foi um negócio de tipo, deixa eu controlar a narrativa ao invés de deixar a narrativa ser controlada pelos malucos da internet aqui, né? Mas, dito isso, cara, eu achei um push super normal que um CEO deveria dar no time. Então, pra mim, o que ele tá fazendo ali naquele memorando é o que todo líder de companhia ou de times deveria estar fazendo, dado que é uma tecnologia que é acessível. Então, tipo, qualquer um de nós consegue usar aqui os modelos, melhores modelos disponíveis, e que todo mundo acredita que vai mudar a forma como a gente trabalha. Então, quem entender isso e dominar antes vai ter uma vantagem de negócio. Não tem porquê as empresas e CEOs e líderes não estarem puxando as pessoas pra isso, sabe? E principalmente se eles estão vendo que não tá sendo natural, né? Eu acho que eu comentei aqui já em alguma edição que, assim, coisas que eu observo, é muito difícil você tirar as pessoas do jeito normal que elas têm de fazer a coisa, né? Então, pô, vamos prototipar. Se a pessoa passou os últimos anos todos acostumada a abrir um arquivo do Figma para fazer o protótipo, você tirar isso dela vai demorar, porque é o mais rápido para ela, é o que é natural, tá ligado? Então você vai ter que gerar uma fricção inicial para depois aquilo decolar, sabe? Então é o papel do CEO ser a pessoa que bota aquele fogo na bunda das pessoas, né? Nesse sentido. É aquela lei da física lá, né? Muito mais difícil movimentar algo que está parado do que algo que já está em movimento, né? Então, eu concordo com isso. E eu acho que tem um outro fator aí, que é esse lance cultural, e que eu acho que isso reflete um pouco até na pesquisa que a gente rodou com a galera que está procurando para fazer o curso, de eu sei que existe essa coisa, tá todo mundo falando sobre ela, tem vários videozinhos da galera usando, mas eu ainda não fiz o shift, não consegui colocar isso no meu dia a dia. E que um push do CEO da empresa, você naturalmente fala, opa, peraí, né? Agora eu preciso me mexer aqui, né? Não, total. É isso, né? Porque, cara, a empresa pode fazer um monte de coisa, né? Pode estar. Tem fórum de discussão, tem canal de Slack para as pessoas, mas a gente sabe o quão fácil é essas coisas virarem ruído no dia a dia, né? É só mais um canal de Slack, é só mais uma coisa ali para você ver. Cara, a gente sabe pela nossa experiência, acho que é muito motivo pelo qual a gente faz o podcast e tal, que coisas normais, assim, tipo, se informar sobre a área que a sua empresa tá, ou até mais sobre coisas de produto, não é um negócio tão natural quanto a gente acha, né? É um negócio muito mais comportamento de bolha
do que um negócio que é aberto. Agora imagina AI, que é um negócio que literalmente toda semana a gente poderia estar fazendo um podcast sobre as novidades da última semana. Então já tem isso do cara, puta, mas eu vou ler agora sobre isso e a semana que vem já é outra coisa, né? Que dirá você botar um ferramental na mão, né? Porque é a mesma coisa. Pô, mas por que eu vou aprender a usar isso daqui ou aprender com as limitações que a ferramenta tem agora, se semana que vem já vai ser outra ferramenta ou já não vai ter aquela limitação? E eu gosto muito do que o Toby dá no memorando, que é o jeito de aprender sobre AI é usando pra caramba. É diferente de qualquer outra coisa. Ele fala que é tipo a coisa mais revolucionária que ele já viu no tempo de profissional dele, né? Que mais acha que vai mudar. E não tem outro jeito. Você tem que testar as ferramentas, ir lá, meter a mão, bater na parede invisível do tipo, tá, isso aqui não dá pra fazer com isso daqui. Ou então aprender do tipo, não dá pra fazer com esse comando. Pô, galera, eu tô barrando aqui. Cara, já tentou fazer isso aqui? Às vezes mudar uma coisinha vai fazer você conseguir quebrar essa barreira. E entra muito, completando só essa coisa que você está falando de sujar as mãos mesmo, tem que fazer mais um jabá contextualizado, mas que é como é a essência da Prótica Arena, né? Porque na prática a teoria é diferente. O que a gente faz nos cursos e em tudo é isso, é colocar a galera para, tá bom, vivencie essa situação aqui. Como você faz? Qual é o arsenal? O que você vai usar? E se tiver esse outro contexto? E se tiver esse pretexto? Tal. E para essas ferramentas para usar no dia a dia, é isso. Tá, como que você coloca isso para ser a sua primeira opção, né? Cara, de ser um negócio que faz parte do seu stack e não um negócio que você sei lá, quinta, sexta opção para você fazer, sabe? E mesmo que não seja o ideal agora, sério, mesmo que nesse momento vai te deixar um pouco mais lento, ou que o output não vai ser exatamente o que você queria, tipo, cara, hoje em dia eu consigo às vezes ler um doc ou uma apresentação e eu sei que a pessoa escreveu aquele texto usando AI, sabe? Tem certos maneirismos ali que você lê que você sabe que aquilo foi usado. Cara, eu nunca vou recriminar a pessoa por conta disso. Pelo contrário. Tipo, da hora, eu sei que foi escrito assim. Talvez, eu acho que essa parada poderia ser melhor. Então, quando eu for fazer o meu uso, eu vou tomar cuidado para isso. Ou eu vou dar o feedback pra pessoa, não vai ser o feedback de não use AI, mas vai ser, ó, essa paradinha aqui, eu acho que você poderia ter dado um tweakzinho aqui para ficar um pouco mais com a sua língua. Ou tem outras coisas não, tem outras coisas que você, puta, você não precisa. E realmente aquele texto genérico vai ser o suficiente. Mas é o tipo de coisa que só você metendo a mão para fazer vai resolver. E o legal de ser o do CEO, né, como um todo, é que você ganha buy-in pra esse tipo de coisa. Pra tipo, beleza, então vai ser um pouco mais devagar, mas vão valorizar que eu tô experimentando, que eu tô testando, e aí eu vou compartilhar, tipo, vitórias e derrotas, que ele fala isso lá, né? Não é um negócio que, mas se eu fizer sem saber o que fazer aqui, eu vou ser punido, eu vou ser menos produtivo. Não, é momento de experimentar mesmo. E acho que o push é, cara, experimenta, vão aprender junto, é um negócio que tá mudando o tempo todo, não tem jeito, mas isso é tão importante pro negócio e pro futuro que todo mundo deveria estar se expondo a isso, né? A gente já falou disso, né? Mudança cultural, ela só vai acontecer com o buy-in, ela só vai acontecer top-down. Exatamente. Eu particularmente nunca vi acontecendo de baixo para cima, sabe? Então, se tem o buy-in ali, cara, é isso, você tá com esse suporte, né? E principalmente no contexto seguinte, que é, eu não tô só falando isso da boca para fora, isso agora vai passar a reverberar, inclusive, no como a gente vai ser avaliado. E que todo Então, mundo da empresa vai ser avaliado sob essa mesma régua, né? e que isso vai fazer parte de, tipo, como a gente, sei lá, dá seu bônus, te avalia como profissional e etc. E eu vou avaliar, tipo, todo mundo. Não tô falando só pro ralé, não. Inclusive os executivos, né? Porque muitas empresas, a gente vê isso acontecendo, né? Que normalmente vem um call de, tipo, agora você tem às vezes... Mas, cara, a galera, né, tipo, não walk the talk, né? E nesse caso ele tá falando, não, ó, estou me comprometendo aqui
eu já uso pra caramba, etc. Mas estou me comprometendo que a galera também, eu vou do tipo chicotear, porque todo mundo vai ter que usar, sabe? Sim, e às vezes é de perfil, né, do CEO também. Tipo, o Toby é CEO que o background dele é ser desenvolvedor, né? Ele era desenvolvedor, ele era um dos principais contribuidores do Rails, antes do Shopify. O Shopify é um dos maiores produtos construídos em Rails, inclusive, do mundo. Tem essa coisa, tipo, o modelo mental dele é de um desenvolvedor ali, e desenvolvimento é uma das funções que mais está sendo afetada, né? Que mais tem impacto ali. E aí eu acho que tem uma outra parada que é o calor que produtos como o Shopify têm para dominar e implementar esse tipo de tecnologia. Porque Conte-me mais. o Shopify, ele é uma plataforma, né? Ele, no fim, é um enabler de negócios de outras pessoas. Então, aqui eu acho que tem uma aplicação de Network Effects mais pesado ainda, porque se a gente acredita, né, a gente como sociedade, o Shopify como empresa, que isso é uma tecnologia que vai mudar a forma como as pessoas trabalham, se você é uma empresa que é uma ferramenta para as pessoas trabalharem, você tem que adaptar essa tecnologia e falar assim, ó, é aqui na minha plataforma que você vai ter todos os ganhos dessa nova forma de trabalhar, que vai fazer você ganhar mais dinheiro, que sua margem vai ser maior, que você vai ter menos trabalho. Então eu sinto que todo produto que ele é mais voltado para prosumers, ele precisa correr mais para efetivamente ajudar os seus usuários nessas mudanças de workflow. Que a gente está, enfim, falando sobre a mudança do jeito de trabalhar. Isso tem que começar de fora para dentro. Se você de dentro para fora, desculpa. Se você dentro não sabe tipo, quais as possibilidades, o que dá para fazer, o que está acontecendo, como que você vai adaptar isso para a plataforma, sabe? Aplicar isso na plataforma para gerar valor para o seu usuário. Isso é muito interessante, e já pegando o gancho do outro tópico lá de pedir mais headcount, eu gostei desse, eu lembrei do episódio que a gente fez com a Fê, né? A gente já falou essa frase aqui, né? Que a gente leu em algum lugar. Essa frase, inclusive, né? Me prove que você precisa, que você não consegue fazer isso com AI. E eu tava tendo uma pira esse final de semana, trocando uma ideia com dois amigos sobre, cara, eu acho que a gente cada vez mais vai ter essa camada de orquestrador, sabe? Você vai ter a pessoa orquestradora, e aí seja ela orquestradora de dev, seja ela de agentes no geral, mas de tópicos específicos, e você vai ter menos pessoas, e você vai ter tipo, ela orquestrando muito mais, né? Com muitos agents fazendo coisas específicas. E eu não acho que isso é uma viagem do tipo assim, nossa, isso tá bom, você tá falando para daqui 2 anos. Eu acho que esse ano, especificamente, a gente já vai ver coisa pra caramba nas coisas muito manuais, nas coisas muito que são, tipo, até clica aqui, clica ali, clica aqui, enfim, pra call A famosa center. tarefa da 3 cliques, né? 3 cliques em algum lugar. Exato. Então, esses BPOs, call centers, eu acho que eles vão sofrer muito com relação a antigamente o grande core dessas empresas talvez é vender do tipo headcount, e agora ou eles vão ter que do tipo tá vendendo, tá se aprimorando nessa parte de AI para falar, pô, não, beleza, eu tenho um agent aqui que faz esse serviço para X pessoas, ou eles vão ver as empresas fazendo isso, sabe? O Intercom, velho. O Intercom, ele deu um reboot no AI Agent dele, que é um atendente, né, virtual, vamos dizer assim, que ele não funciona só no Intercom. Ele funciona no Zendesk, funciona em outras plataformas ali, que é tipo, ele está vendendo a tecnologia e a inteligência do Intercom de atender pessoas ali. Exato. Então o lance de inteligência as a service, eu acho que passa a ser cada vez mais presente. E eu acho que a gente vai ver muito isso esse ano, muitos casos. A gente até no início do ano falou lá do Klarna. Eu acho Já que a gente vai... cancelou o IPO. E eu acho que a gente vai ver muito disso, sabe? E isso para mim tá muito conectado com o que ele tá falando ali. Eu vou falar no meu, não vou antecipar o meu produto, quer dizer, eu vou antecipar meu produto, mas não vou dar detalhes. Mas, pô, eu testei um monte, eu ganhei acesso na semana passada do Manus AI. Assim, tem melhorias, definitivamente. Eu acho que vai encontrar uma outra parada de como os produtos se preparam, as interfaces e os modelos evoluem para entender o que está na tela e tudo mais.
cara, acompanhando o que ele faz, assim, é bizarro de ver o que é possível fazer com isso, sabe? E aí eu acho que isso tá mega conectado a esse aspecto de, cara, tá bom, antigamente, quando a gente tinha dinheiro de graça, era isso, você tava um espirro, você precisa de mais gente aí? Contrata. Agora, não é isso, Você tem certeza que você precisa de alguém para fazer isso? Cara, não tem uma ferramenta que não seja GE, mas não tem uma ferramenta no code que você vai plugar ali e não vai fazer isso? Para que você precisa de mais uma pessoa? E agora eu acho que está mais ainda com essas possibilidades. É aquela conta básica, beleza. Uma pessoa vai custar X mil reais versus essa ferramenta aqui que custa, sei lá, $39 por mês, ou que seja o Devin lá, O Devin $500. agora mudou, agora é Ele mudou. $20 Não, ele e tem os Pay As You dois, né, Go. agora. É isso. Tem Ele o Pay tem As os You dois Go e tem o que você modelos. paga Que você paga antes. lá, beleza, $500 e não vai precisar ficar motivando a pessoa. Eu posso ser momento apocalíptico aqui? Você já foi no último episódio, né? Fui? Foi. A gente não vai ter mais pessoas criando anúncios. Não, mas eu só Você matei uma função de uma profissão. Eu vou. Cara, estamos em meio a toda a reação dos mercados ao tarifaço, né? Do Trump. Então, o S&P 500, estou olhando aqui, caiu 14% no ano já até agora. 68 bilhões, não foi? Não sei, é muitos bilhões. Mas estamos para entrar em território de recessão, né? Território de recessão vai entrar tudo aquilo que a gente viu uns anos atrás. Vai todo mundo correr para os investimentos mais seguros, os VCs vão começar a segurar a grana, as empresas vão dar uma segurada nos seus pipelines, seja de contratação, seja de compra, seja de tudo, vai começar a rolar layoff. Tô fazendo uma cascatinha aqui, né, de possibilidades. Cara, nesse mundo que estamos indo, pô, e se eu testar aqui, juntar que a situação tá difícil, eu preciso economizar grana para tentar fazer uma adoption mais rápido aqui de ferramentas de AI, fazer coisa do tipo. Se você pegar no último grande ciclo de layoffs que a gente teve aí, a gente não tinha AI do jeito que tem hoje. A gente tudo era people power ainda, né? Era tipo, as pessoas tinham que fazer, e o que as empresas faziam é, cara, de fato, vamos cortar projetos, vamos cortar coisas. Agora, existe uma possibilidade, não tô falando que é factível, tá? Mas existe uma possibilidade de você entrar nessa mesma zona e as empresas, pelo menos, testarem o cortar pessoas e substituir por AI, ver como é que vai funcionar, o que vai ser. Não sei, né? Puta, pode ser que amanhã o Trump fale, a gente vai dar uma trégua aqui de 90 dias e os mercados, eles voltem a subir, dê uma tranquilizada em todo mundo e tal. Mas se a gente seguir, né? A gente sabe que o macroeconômico influencia todo o resto aqui. É uma cadeia de coisas que pode acontecer. A gente está chegando lá no final do ano, vendo notícias de layoff, vendo empresas tipo, nossa operação nem foi tão afetada porque a gente substituiu pessoas por AI. Sabe? Você falou que não está tão longe, realmente, eu não acho que está tão longe assim. E eu acho que pode ser acelerado. E completando isso que você está falando, vão ser duas fases para mim. Eu acho que até o meio do ano que vem, a gente vai ver essas tasks mega operacionais serem substituídas por agents e ferramentas. E eu acho que no próximo ano a gente vai ter um problema para o próximo step, que são as pessoas júnior. Porque, mais uma vez, a gente entra naquela parada. Tá bom, o que funciona mais? Tratar uma pessoa, ter que treinar ela, tem todos os encargos trabalhistas e tal. Ou eu pagar uma AI aqui que, se ela não estiver conseguindo executar, eu deleto o prompt, coloco outro prompt aqui, ou então, do tipo, coloco meia dúzia de gente que já está aqui na empresa para treinar ela e acompanhar. E daqui a pouco ela vai ficar boa. E aí todos os outputs deles sejam supervisionados por um sênior, de qualquer forma, né? Que é o que acontece com o júnior. Que é o que acontece com o júnior. Então, assim como você contou a escadinha aí, a minha timeline é essa, assim. Até o meio do ano que vem, a gente vai ver isso. E tem outro fator que é pouco, talvez, tangível, ou é muito tangível, na verdade, as pessoas... A gente já está num espaço onde tem um pool muito grande de pessoas
procurando emprego. É isso, tem muita gente que foi afetada pelo último ciclo de layoffs que ainda não se realocou. E aí, está sofrendo. essas pessoas têm a competição de pessoas do mesmo nível delas, pessoas do nível de cima que não estão conseguindo vagas e que já estão um tempo no mercado e precisam pagar as contas, etc. Então, estão aceitando vagas mais baixas. Você tem, terceiro, que é as empresas que estão falando assim, pô, eu vou contratar uma pessoa sênior ou eu posso contratar uma pessoa que é quase sênior, que eu vou pagar menos para ela, vai estar com sangue no olho e vai fazer. E aí você tem um quarto agora, né? Que é, eu não vou contratar ninguém, eu vou ter AI aqui, sabe? Eu vou ter um agent aqui. Então vai ficar mais competitivo ainda. E agora você tem uma competição do tipo, um negócio, uma tecnologia. Até no último ciclo de layoff, você tinha competição com outras pessoas. E agora é com outras pessoas e com a tecnologia também. Total. Você pode falar assim, mas o AX, ele é apocalíptico, ele tá falando isso do conforto do emprego dele. E, cara, eu tô falando, acho que de uma posição bem vulnerável, porque eu acho que hoje a camada que eu estou, a camada de middle management que a gente vive falando aqui, é uma que pode ser uma das mais afetadas por isso daqui, sabe? Você squashed ali entre alta diretoria e 6 superpoderosos que conseguem fazer muito mais coisa, com muito mais autonomia, com seus agents ali, ao mesmo tempo que existe também outra visão. Tipo, um manager que é muito bom ali de coordenação e o orquestrador, né? Puta, ele pode fazer mais coisas sem vocês ali. Então, não sei pra onde isso vai, mas eu não falo isso do ponto de uma pessoa que se sente super protegida e que seu trabalho não está né, por essas coisas. Sim. Acho que é coisa legal, né? A gente fala também estando no mercado, né? Vendo que as coisas acontecem como elas afetam. Exato. E aí, para finalizar, eu acho que é o principal call ali de todos significa todos mesmo que ele fala. Na real, eu acho que para mim isso é um recado para alta diretoria, tá ligado? Isso pra não mim, é igual eu li como recados. isso. Eu não li como é pro show de fábrica, é pro high level ali. Falamos pra caramba de futuro, nem falamos do AI 2027, né? Que é o texto que tá. Um dos outros textos que tá bombando aí. Eu não falei também porque eu não li inteiro ainda. Eu abri até aqui, eu tô no mid 2026 ainda. Quem sabe eu termine de ler aí e seja um assunto interessante pro próximo. Sim, a gente vai fazer o combo e a gente ficou vários episódios sem falar de AI, a gente já tá numa ofensiva aqui de 2. Vamos ver se vai pintar mais assunto aí pra gente falar. É isso que dá, tipo, fazer podcast de tecnologia e negócios no meio de uma grande revolução. Não tem. É isso. É algo que tá afetando o nosso dia a dia. É isso. Bora de produto da semana? Bora lá, veremos quantos memorandos vão aparecer nas próximas semanas. Vamos ver quantos são vazados, né? Eu adoro conteúdo vazado de empresa, velho. Já falei isso aqui, que eu adoro aquele Twitter dos e-mails vazados. Sim, eles viraram um Substack agora, você viu? Fica mais fácil de achar. Antes era uma merda, tem que ficar procurando lá. Pô, você começa. Sou eu? É só você. Pô, cara, o meu vai ser simples. O meu produto da semana é o Skyscanner, que nada mais é do que um buscador de passagens aéreas, porque eu tô planejando minhas gloriosas férias de fim de ano. Aí, vou viajar. Inclusive, ouvintes aí, eu estou planejando viajar para Europa e vai ser minha primeira viagem internacional. Então, se alguém tiver dicas, produtos legais, coisas do tipo aí, vocês acham que vai ajudar? Manda aí, manda lá manda no @x ou manda aí no Product Arena que chega aqui em mim. Então é isso, Skyscanner, pesquisando passagem. Legal. Bom, o meu, e não foi só o meu, eu já antecipei ali, né? A gente tava falando, é o Manus AI. É o AI paulista, né? Nossa. É humor, é piada. Deus. Eu ganhei acesso semana passada, testei. Explica o que o Manus faz, pra quem não verdade. sabe. Ele é um operator da OpenAI, que a gente já falou ano passado também. Ele faz essas tasks de 3 cliques que a gente comentou no episódio. Então você dá a tarefa para ele e ele vai executando. Então, por exemplo, o teste que eu fiz foi para ele cortar trechos de um episódio na plataforma que a gente usa no Opus Pro, que é uma ferramenta para fazer os cortes do episódio. E aí, na hora que ele conseguiu chegar lá, e na hora que ele faz o login, ele chega na tela do login, você assume o controle, ou você dá a senha para ele, ele coloca lá, ou
você assume o controle da tela que ele tá fazendo para colocar a senha e depois dar o controle de novo para ele. É um negócio muito... Eu fiquei me sentindo em 2050. Tem muito potencial. Já vi vários cases aí da galera, tipo, gerenciando 50 contas do Instagram por ele. Maneiro, hein? Os 2 testes que eu fiz, um foi com sucesso, que foi, eu tenho uma lista de notas fiscais que eu precisava emitir, e aí era um Excel lá com a lista, e eu pedi para ele entrar lá na ferramenta do Nota do Milhão para emitir as notas fiscais. Ele só pediu para eu acessar para dar o login, e ele, conseguiu emitir as notas, eu deixei a descrição, etc. Ele foi lá e emitiu. Funcionou? As notas com os valores e etc certinho. O outro teste, que foi esse do Opus Pro, de fazer os cortes, ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque ele não conseguiu mapear a barrinha de scroll da tela de Da seleção. minutagem, né? E o Opus Pro, ele é uma versão nova, que você não dá para colocar a minutagem que você quer, você tem que arrastar o slider. Não sei porque que eles fizeram isso. Desde a Use, eu sei que isso não funciona. Desde 2016, mas, né, eles estão lá tentando. Daqui a pouco eles voltam até você poder digitar a minutagem que você quer. E aí os 2 sliders, na hora que você entra na tela de edição, ficam um em cima do outro, então ele não consegue empurrar um pro outro. Então, é detalhes que a gente, de novo, vai ver evolução e os modelos vão ficar mais inteligentes, vão testar e tudo mais. Mas, enfim, esse ele não conseguiu executar. Mas, para mim, eu fiquei mega surpreendido com... Cara, é isso, eu ia passar, sei lá, uma meia hora emitindo nota fiscal. Eu tenho muita curiosidade para onde que vai o futuro, do tipo, a gente vai ter versões de sites que são para humanos e versões para robôs? Ou a gente vai começar a fazer sites que são para os operadores robôs e os humanos não vai fazer diferença porque eles simplesmente não usam, tá ligado? Ou E então botam suas AIs para fazer. Ou então vai evoluir mais ainda o protocolo lá do MCP, né, cara? É isso, mas aí você vai estar plugado do tipo, pô, beleza, eu tenho o meu site para humano acessar e tem aqui do tipo, cara, conecta direto sua AI aqui ou vai ser via API, eu não sei, mas definitivamente a gente vai precisar. Hoje as APIs são as interfaces para as máquinas interagirem com os serviços, né? E a gente tá indo para mim onde tem AIs que vão usar APIs e AIs que vão usar interface. Tipo, para onde que essas interfaces vão? Elas vão convergir para o uso da máquina ou sempre vão existir os dois? Não sei. São coisas que naturalmente vão acontecendo, né? E a gente vai ver o que vai ser. E a gente comenta por aqui. É isso. Quem mais mandou humanos aí? Ó? Teve mais cara, gente. Cara, o Peixoto e a Camila Félix mandaram humanos AI também. É isso. E o que mais que a galera mandou? A Vanessa mandou o Teams. Ela falou que a funcionalidade de poder preparar o link para mandar para agenda externa funciona bem. A Thaís mandou o Duolingo, que ela tá aprendendo espanhol. Aí tinha tempo que o Duolingo não aparecia. O Beiso mandou o Imposto de Renda 2025, né? Falamos de nota fiscal, falamos de aplicativo de imposto de renda. Você quer o seu podcast fazendo a função social de não deixar você ser pego pelo leão. Então, vá lá fazer seu imposto de renda. É isso. O Cauê mandou o Smart Things da Samsung e falou que o receptor da TVD quebrou e tá usando o controle pelo celular, que é muito lindo. bom. O Wilson Júnior mandou o Training Peaks, que ele entrou para a seita da corrida, tá fazendo assessoria e tá curtindo ver os analytics e etc ali no Training Peaks. Você que era evangelizador do Training Peaks, eu uso ele pra caramba até hoje. É bom demais. Inclusive, essa semana eu descobri que a Apple estava com um bug antes da Apple anunciar que estava com um bug. Porque eu fiz meu treino e ele registrou lá que eu tinha feito, mas não registrou os detalhes, do tipo, meu pace e várias coisas. E aí eu mandei pro meu treinador, né? Falei, cara, não subiu lá, não sei porquê. E aí de tarde a Apple mandou anunciado que o Apple Fitness, o Apple Store, alguns estavam com pau mesmo. Então eu falei, tá vendo? À frente do tempo aqui, ó. É tipo quando a gente lá na Hotmart pega que o Pix parou de funcionar antes do BC anunciar. Bom demais. Mas é isso. Continue mandando seus produtos da semana pra gente. E com isso, caminhamos aqui pro fim do programa de hoje. Lembrete sempre, vá lá, deixa like, deixa 5 estrelas, deixa comentário. Qualquer plataforma que você ouça seu podcast, a gente tá em todo lugar possível de ouvir podcast aí. Segue a gente lá nas redes, sou @X, @ArthurClose com K.
E estamos sempre lá no @Product Arena, postando cortes, produto da semana e tudo mais. E semana que vem tem mais. É isso. Semana que vem a gente tem que falar o anúncio que a gente já tá falando aí, ó. É verdade. É umas semanas, A gente conta, tá chegando. Pois é, tá chegando, tá É chegando. isso. Se preparem. É isso, valeu! Valeu!